Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para gerar número aleatório da Loteria Federal, no nosso caso aqui a Mega Sena, que são 6 números. Como que a gente vai fazer isso? Eu coloquei aqui já uma aba com alguns quadradinhos, onde vão ficar ao final do nosso trabalho aqui os 6 números de sorteio da Mega Sena. A gente vai começar nosso trabalho aqui nessa aba. Aqui nessa coluna B, onde eu coloquei essa opção aqui VLR, são os valores. Beleza? Vou colocar aqui valores. A fórmula que a gente vai utilizar aqui no nosso caso é aleatório entre. A Mega Sena a gente pode jogar do número 1 até o número 60, ou seja, número inferior 1, o superior 60. Eu vou puxar até a linha 14. Por que 14? Vocês vão entender daqui a pouco quando eu fizer aqui o próximo passo. A gente vai gerar aqui, repare que esses números que estão vermelhos são números repetidos, ok? Para a gente utilizar esses valores em um sorteio de Mega Sena, eles iriam atrapalhar o nosso trabalho. Nós não podemos ter nenhum valor repetido lá dentro. E se a gente usar essa fórmula aqui diretamente, ela não satisfaria o que a gente precisa. Então, como que a gente vai selecionar isso? Eu vou fazer o seguinte, existem duas formas principais de solucionar esse problema. Uma com a fórmula ordem e uma que é a que eu prefiro utilizar, que é com a tabela dinâmica. Eu vou atualizar aqui para vocês verem como que é. Eu vou colocar uma tabela dinâmica, vamos em inserir tabela dinâmica, ok? Eu vou selecionar aqui de de B1 até B14 de uma vez e vou inserir tabela dinâmica. Repara que já selecionou, né, o mesmo intervalo que eu selecionei antes está selecionado. Antes de eu dar o OK, eu vou ir aqui onde que eu desejo que ela seja colocada. Vou colocar em planilha existente e vou selecionar aqui essa célula E1 e vou dar OK. Apareceu para mim aqui a tabela dinâmica. Aí vocês vão reparar que dentro da tabela dinâmica, aqui no nosso campo da tabela, só tem disponível esse campo aqui de valores. A gente vai pegar ele e vai arrastar ele para linhas. Vocês podem reparar aqui que os números eles continuaram aleatório aqui dentro, ok? Não estão de forma crescente nem nada. Esses dados eles vão ser utilizados para a gente fazer passar direto lá para a nossa planilha. Só que a gente tem um pequeno problema aqui. Vocês estão reparando que toda vez que eu quiser atualizar, eu vou ter que clicar com o botão direito e atualizar? Tá vendo? Eu vou ter que atualizar. Ela não atualiza automaticamente se eu alterar a fórmula lá de aleatório. Então, para a gente resolver isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui nessa capa, eu vou criar uma macro que não vai demorar nem um segundo para a gente fazer, para gerar esses números aqui para a gente toda vez que a gente clicar nesse botão. Já atualizando e atualizando aqui na tabela dinâmica e atualizando também os valores aleatórios. Então, como que vai ficar? Antes da gente fazer isso, vamos fazer o seguinte. Aqui nesse primeiro quadradinho, a gente vai colocar igual. Vamos clicar na aba aleatório e vamos clicar aqui na célula E2 dentro da tabela dinâmica. Vão reparar que vai ficar aba aleatório, célula E2 e vou dar o Enter. Aqui está o primeiro número da tabela dinâmica. E vamos fazer isso para todos os quadradinhos, colocando nessa ordem. Lá a gente vai ser E2, depois E3, E4, E5, E6 e E7. São os 6 primeiros números da nossa tabela. Eu vou colocar direto a fórmula aqui dentro. Vocês podem reparar, ó, vou dar E3, clico aqui dentro, vou na barra de fórmula, colo a fórmula aqui, e agora E4. No próximo, colo a fórmula aqui na barra de fórmula, E5 e assim sucessivamente, E6 e E7. Pronto, aqui estão os 6 primeiros números da nossa tabela dinâmica. Vamos voltar na nossa tabela dinâmica, que ela está aqui. E agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Esse botão aqui de sortear, ele vai fazer o seguinte para a gente. Ó. Lembrando que a gente tem que começar a macro dessa tela aqui para não ter nenhum erro, tá? Vou clicar aqui. Eu vou aqui em desenvolvedor, ou então posso ir nesse quadradinho aqui embaixo para criar a macro. E vou clicar em gravar macro. Vou colocar aqui sorteio.
o nome da nossa macro. Ok? Vou clicar em OK e vou começar. Nossa macro está gravando. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar com a macro gravando na aba aleatório. Nós vamos clicar com o botão direito dentro da tabela dinâmica, atualizar, e vamos voltar lá na aba de números e vamos clicar aqui em qualquer lugar. E agora a gente pode parar a nossa gravação. Já vou clicar aqui em parar. Agora, para a gente finalizar, o que a gente pode fazer aqui? Atribuir macro, e a macro que a gente criou foi sorteio, e dá OK. Toda vez que a gente clicar aqui, vocês podem reparar que está aparecendo isso aqui porque a nossa macro está indo lá e voltando para trazer a nossa informação. Tem como a gente tirar isso, mas não é o nosso tema agora da aula. O importante é sempre funcionar e esses números aqui, eles atualizarem, tá vendo? Esses números vão estar sempre atualizando para a gente. Olha, e nunca serão repetidos, eles não estão em ordem crescente, eles estão na ordem que aparece lá. Agora eu vou explicar para vocês o seguinte, por que aqui nós temos 14 valores? Porque se eu colocasse só 6, alguma hora esses valores eles iriam repetir. E, como eu disse, a gente não pode ter valor repetido no sorteio de loteria. Então, para garantir, eu coloquei 14 números, porque dificilmente um número repete mais do que 3 vezes aqui dentro. E mais do que um número repetir mais do que 2 ou 3 vezes é ainda mais raro, mas mesmo assim eu coloquei 14 números. E esses 14 números, eles são unificados pela nossa tabela dinâmica. Na tabela dinâmica não tem número repetido. Vocês podem reparar, ó, tem dois números 25 aqui. Quando a gente atualizar aqui, ó, só vai ter um número 25. Tá vendo? Não temos dois números 25. A tabela dinâmica trabalha sempre com os valores únicos aqui nessa área da linha e das colunas. Então, finalizamos aqui a nossa planilha de sorteio. A gente tem aqui agora automaticamente uma planilha sorteando números para a gente, 6 números na Mega Sena. Caso a gente fosse fazer algum outro tipo de sorteio que exige mais número, por exemplo, 25 números, seria ideal a gente puxar aqui até pelo menos a linha 50 para termos aí uma grande quantidade de números gerados aleatórios ou até mais e utilizar a mesma forma que a gente fez aqui para os 6 números, só que agora em uma escala um pouco maior. Gostaram aí da dica? Curte o vídeo e bora para a próxima.